Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre felicidade. É um conceito interessante. A gente consegue saber que a raiz desse termo vem de fértil, vem de frutífero, e a partir desse pontapé inicial, a gente consegue já pensar em várias coisas. Que momentos que eu me sinto assim? Que eu me sinto frutífero, que eu me sinto fértil, que eu me sinto tentando alcançar um lugar ao sol, buscar a luz. E que momentos que ao fazer isso eu me sinto muito bem, eu me sinto num fluxo onde eu não percebo nem o tempo às vezes passando, porque eu estou me sentindo muito bem. Eu estou sentindo que naquele momento a vida está valendo a pena. Bom, existem muitas pesquisas com relação a esse tema. Não são pesquisas muito antigas, porque em boa parte da história da humanidade a gente estudou muito mais depressão, tristeza, ansiedade do que felicidade, do que plenitude, do que desenvolvimento nesse ponto. E aí, o senso comum ainda está adquirindo esses conceitos. Vamos pensar que todo o conhecimento que ele é pesquisado a partir da ciência, a partir de muitas fontes, a partir de muitos estudos, eles ao longo dos anos eles vão permeando o senso comum, eles vão permeando a sabedoria geral. E os conceitos de felicidade eles já estão na sabedoria popular, na sabedoria geral. Mas os conceitos mais científicos desse termo e dessa ideia ainda são pouco conhecidos. Por exemplo, vocês sabiam que existe um ganho de, de percepção em pessoas que são mais felizes? Elas conseguem ter uma capacidade maior de concentração, por exemplo? Vocês já ouviram falar que trabalhador feliz produz mais? Esse tipo de pesquisa já foi feita. Pessoas que estão mais plenas, que estão mais tranquilas, elas conseguem também buscar novos caminhos mais criativos, que economizam dinheiro, que buscam soluções mais inteligentes. Existe também uma pesquisa com um monge budista chamado Mathieu Ricard. Ele foi estudado pela Universidade de Wisconsin e foi considerado a pessoa mais feliz do mundo. O que fez chegar a essa conclusão? Estudos a partir do cérebro dele. E aí foi possível perceber que ele tem uma capacidade muito boa de lidar com as dificuldades, ele consegue estar, no geral, muito bem. O cérebro dele, a partir das pesquisas, mostra que ele é um cérebro saudável, um cérebro aceso, digamos assim, onde as áreas elas estão funcionando em harmonia. O que a gente pode pensar de estratégias para ser feliz? Bom, são várias estratégias, mas a principal ideia é que a gente busque isso, que a gente busque ser feliz. E para que a gente seja feliz, portanto, a gente precisa buscar. Não é uma coisa simplesmente que vai acontecer e aquilo vai bater na gente e a gente vai ficar feliz. Esse tipo de situação não é bem o que as pesquisas mostram, pelo menos. Embora na prática pode ser que aconteça, mas no geral, uma pessoa pensando nesse assunto, ela pode buscar atos de felicidade. Então vamos dar várias ideias aí baseado em vários autores e depois eu também comento que autores que eu me inspirei para falar sobre isso. Mas vamos pegar, por exemplo, um ensinamento indiano, antigo indiano. O que eles poderiam dizer sobre isso? A busca da felicidade está em buscar conhecimento, conhecimento geral, busca autoconhecimento, ou seja, se autoconhecer, conhecer melhor, se observar, se entender como você se relaciona com o mundo, como você consegue superar dificuldades, as coisas que você tem interesse, as coisas que não te fazem bem. Tudo isso é autoconhecimento, é buscar se conhecer, saber quem você é, do que você gosta, o que vai te deixar numa sensação boa. E por fim, discernimento, ou seja, a partir desses três, aliás, a partir desses dois anteriores,
formando uma tríade, então, conhecimento, autoconhecimento e discernimento, para saber fazer escolhas, para saber ser consciente daquilo que você faz, daquilo que você vive. Então aí a gente já tem uma pista de questões com relação à felicidade. Outras coisas que a gente pode, por exemplo, buscar dicas com o Mathieu Ricard, que é esse monge budista. O que ele pode dizer para a gente sobre isso? Primeiro que buscar infinitas formas de ficar feliz usando substâncias ou, por exemplo, fazendo muitos esportes radicais ou, enfim, qualquer coisa que nos deixe assim bastante eufóricos. Esse tipo de situação também não vai levar à felicidade, segundo ele. Vai levar, na verdade, à exaustão. Eu também me lembro de uma música do Avicii que também fala bastante sobre isso, e o clipe também mostra isso. Ele sempre vivendo muita coisa e fazendo muitos esportes radicais e convivendo com muitas pessoas, mas que, mesmo tendo possibilidade de viver tudo aquilo, ele não se sentia muito feliz. Então, esse tipo de situação é importante a gente ter em mente, de que a gente vai buscar e vai conseguir o cansaço se a gente todo o tempo ficar indo atrás de coisas que nos deixam assim com a adrenalina totalmente acelerada e a euforia. Não que isso não faça parte também da vida e que também é importante ter esse tipo de momento, mas que do ponto de vista da felicidade, a felicidade vai ser algo um pouco mais calmo e também um pouco mais constante. Vamos imaginar que a vida tem altos e baixos, e aí tem um gráfico como se fosse um W, como se fosse algo bem acentuado, onde o alto é muito alto, o baixo é muito baixo e as distâncias são curtas entre um elevar e um abaixar. Isso demonstra uma vida que vai cansar, uma vida que vai chegar na exaustão. Talvez a ideia da felicidade seja você fazer um gráfico mais longo, com uma curva menos acentuada para cima, menos acentuada para baixo e formando uma onda um pouco mais branda, vamos dizer assim, o que vai tornar a vida também um pouco mais simples de ser vivida, um pouco mais você vai ter um pouco mais de tempo para pensar nas suas decisões, nas suas escolhas. Porque quando a gente está muito acelerado, a gente vai sempre querer tomar aquela atitude muito rápida, muito drástica e muito acentuada, porque é aquele pico que a gente tem. Então, a ideia seria, então, antes de tomar grandes decisões, antes de fazer as coisas sem pensar, é a gente ter um milésimo, um segundo, um minuto, uma hora, um ano, talvez, não sei, mas dá um tempo para a gente poder ter o conhecimento, ter o autoconhecimento e ter o discernimento para fazer as escolhas. É importante ter paciência. Paciência, quem sabe a gente pode pensar na paciência como a ciência de ter paz. A gente poder se sentir em paz mesmo diante aí de algum tipo de dificuldade ou de algo que aciona a gente para agir. A paciência vai ajudar a gente a ter discernimento do que reagir ou de como reagir às situações. Presença. Presença é uma coisa muito importante na hora de ser feliz, ou seja, você degustar o vinho, sentir o aroma das flores, sentir o sabor da comida. Você está presente naquele momento que você está vivendo. O passado ele não existe mais, o futuro ainda também não chegou, não existe ainda. O que existe é o agora, é o presente. E aí? Você está vivendo agora? Você está se sentindo presente aqui, no hoje? Isso também faz parte. Você desfrutar do momento que você vive, do segundo que você está aqui. E é a partir dele que você vai ter possibilidade de ações. Então, o nome presente é bastante interessante pensar que é um presente estar presente, é uma dádiva, é um prêmio poder viver o segundo que eu estou vivendo. Se eu vivo o sabor daquilo que eu consumo, daquele vinho que eu tomo, usando de maneira abstrata, de maneira simbólica, eu vou
gostar daquele vinho, porque aquele vinho é um vinho único. O sabor daquele momento é único, não vai ter outro igual. Eu preciso saber degustar daquele momento que nunca mais vai ter outro igual. Eu vou mudar a forma de ver as coisas no futuro, porque é assim que a gente funciona. Muda-se o homem, muda-se a mente ao longo dos tempos, muda a situação, muda o que está acontecendo à volta, a época, muda o lugar, mudam as pessoas que estão conosco e muda também o próprio vinho. O vinho nunca vai ter também um sabor exato sempre. Sempre vai ter um pouco de variação, mesmo sendo a mesma marca, o mesmo vinho, o mesmo tudo, né? E isso é uma analogia para as coisas da vida. Nós precisamos então estar presentes. Presentes em nós mesmos e presentes na nossa vida, presentes com as pessoas que nós amamos. Isso tudo faz parte. Você pode treinar isso tudo, ou seja, são ações a favor da busca pela felicidade. Está envolvida também o altruísmo, ou seja, buscar auxiliar as pessoas, a solidariedade, e a cada dia mais a gente é convocado a fazer isso, a ser solidário com as pessoas, a ser inclusive altruísta, e as pesquisas mostram que o altruísmo também gera um tipo de felicidade, gera uma sensação de plenitude, de sensação de bem-estar. Entrar em contato com a natureza, grama, árvore, flores, o céu, as montanhas, a praia, água, rio, tudo isso vai também auxiliar. Se você está num momento estressado, anda um pouco num verde, olha um pouco para umas árvores, mesmo que seja uma imagem, mesmo que seja uma foto, mesmo que seja um vídeo, também vai ajudar. Claro que o verde de verdade, que tem aroma, que tem textura, que tem uma visão mais apurada do que daquilo, do verde, vai ser melhor. Mas a natureza, enfim, vai gerar alegria. Aliás, também pensando que filhotes, vídeos de filhotes, vídeos de gatinhos, fotos de cachorrinhos, isso também está ligado a uma sensação de prazer que também pode ser usada no momento que você quiser melhorar o seu humor, melhorar o seu ânimo. Fica também mais uma dica. Meditação também está conectado com esse tipo de conceito de felicidade. Meditar todo dia 14 minutos, 12 minutos, também é importante. A forma de meditar ela pode ser muito variada, você pode buscar a sua que você mais gosta, mas existem pelo menos duas mais simples. Aquela meditação que você senta, alinha a coluna, a postura e tenta respirar fundo, se concentrar na sua respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca, vai sentindo os seus pulmões inflarem, né? Isso tudo vai ajudar. No ponto de vista de que a sua mente vai ficar mais calma, vai ficar mais plena e vai gerar bem-estar. E também a própria yoga, o que seria fazer uma meditação em movimento. Você busca se concentrar na sua respiração, na sua mente, no seu momento, a partir de uma energia que vai passando pelo seu corpo. Então é uma yoga, uma meditação em movimento, vamos dizer assim. Bom, mas na verdade eu acho importante, caso você se interesse por isso, procurar pessoas especialistas nessa área e buscar orientações. Existem várias pessoas na internet para ajudar nesse tipo de prática. Outra coisa que é importante, caso você queira fazer ativamente uma busca por felicidade, é importante você ter um momento de reflexão. O quanto que hoje você é feliz, de 0 a 10, de uma escala. Nessa escala você se sente bem quanto? E aí, a partir desse momento que você tem a ideia do quanto que você está feliz agora, o quanto que você está se sentindo bem hoje, ali você vai poder fazer práticas que buscam a felicidade, por exemplo, todas essas que a gente já comentou agora. E a partir disso você vai tentar ver se houve aumento, se isso está dando certo, ou se você vai precisar mudar de estratégias. Então, o próprio feedback, ou seja, você dando um retorno sobre as suas próprias práticas, se está dando certo ou não,
Isso também é fundamental. Então é importante fazer uma observação do hoje, como que eu me sinto agora, e aí ir entendendo, fazendo práticas e dando retornos para você mesmo. Ou seja, isso é observação, é se auto-observar. Se observa qual é o seu ponto de partida e depois de um tempo se observa de novo. Aonde eu estou chegando? Como eu estou conseguindo essas minhas metas, essa minha vontade de me sentir melhor, de me sentir bem, de me sentir feliz. Também posso dizer que buscar algumas metas muito altas pode não fazer muito sentido. Vocês já ouviram falar que o Monte Everest tem picos de congestionamento de alpinistas em alguma determinada época do ano? Então, assim, as pessoas buscam esse tipo de meta para quê? Para se provar, para se mostrar algo muito grande. Eu escalei o Monte Everest, né? E hoje em dia já tem tanta gente escalando o Monte Everest que alguns até dizem que você não precisa de grande preparo, não precisa ser um alpinista tão experiente assim. Bastaria ter um treinamento e dinheiro. Então acabou virando uma coisa muito mais para mostrar para os outros do que para se sentir bem, porque é um exemplo de coisa que a gente não está buscando para nós, é uma coisa que a gente está buscando como algo que a gente já tem pronto. Ah, eu sei que escalar o Monte Everest é uma coisa muito grande, muito boa, então eu vou fazer isso para que me reconheçam como alguém muito grande. E muitas vezes isso não funciona. O que vai funcionar mais é você se sentir bem com as coisas que você gosta e independente de que as outras pessoas fazem. Outro exemplo que eu me lembro muito é sobre o jogador de basquete Michael Jordan quando ele foi ser jogador de beisebol, porque o pai dele dizia que beisebol era um esporte de verdade. Então, assim, um excelente jogador, um dos maiores nomes do esporte, ele foi buscar fazer um outro esporte porque ele tinha um conceito onde o esporte mais refinado, ou enfim, um esporte melhor seria o beisebol. Então, assim, foi buscar atingir algo que na verdade não era o que ele sabia realmente fazer, que era jogar basquete, que era onde ele se sentia bem, onde ele se sentia pleno dentro dessa prática. Bom, que mais? Medalhas. Vocês já repararam que muitas pessoas na medalha de ouro ficam muito felizes porque ganham medalhas de ouro. Pessoas com medalha de prata não ficam muito felizes porque elas ficam muito pensando: eu perdi o ouro. E pessoas do bronze ficam também muito felizes porque falam: nossa, eu poderia não ter nada, eu fiquei no bronze, fiquei no pódio, né? Então esse tipo de situação é muito, muito interessante também analisar quando acontece esse tipo de situação, né? Onde o prata fica pensando muito no que ele perdeu. Nossa, eu fiquei a um milésimo de alcançar a medalha de ouro e não consegui, que pena. Então, isso é não desfrutar o momento. Isso é não saber comemorar as suas próprias vitórias, as suas próprias conquistas. O que é também algo ruim pensando no ponto de vista de felicidade. Para que ele se sentisse feliz ali, o que ele ia precisar fazer? Degustar esse momento, desfrutar, ficar feliz, comemorar. Isso sim tornaria ele, ou pelo menos ajudaria ele a se sentir bem, a se sentir feliz, saber utilizar desse momento, que é também uma, uma vitória, uma conquista muito grande, né? Poucas pessoas poderiam também ter essa alegria de ter uma medalha olímpica, né? Poucos, não são muitos esportistas que conseguem chegar nisso. E também é importante a questão da comparação. A comparação gera infelicidade. Para que se comparar com os outros? A única comparação que nós devemos é a própria. Eu me comparando comigo, se eu estou buscando algo e aquilo está dando certo. Lembra que eu falei na medida de observação? Como eu estou hoje? Eu estou bem? Agora eu vou buscar ficar melhor. Eu consegui? Deu certo? Estou melhor hoje? Então, esse tipo de reflexão é importante. Agora, e a comparação entre pessoas, colegas, parentes? Ah, ele conseguiu aquilo, eu não. Será que eu devo conseguir aquilo também? Será que eu devo correr atrás disso?
Ah, ele consegue muito melhor do que ele é muito melhor do que eu. Isso tudo vai gerar uma felicidade, uma infelicidade, uma tristeza. E o que geraria uma felicidade? Você se sentir bem com você. Você poder entender que você é único, né? Enquanto que a outra pessoa também é única e ela vai conseguir as coisas dela e você vai conseguir as coisas suas, de acordo com o que você gosta. Se a gente não sabe o que a gente gosta, aí fica difícil mesmo. Aí a gente vai procurar fazer o que os outros gostam, o que os outros querem que a gente faça. Então, mais uma vez, lembrando a importância do autoconhecimento. E lembrando também que a gente se acostuma, nossa mente ela é muito poderosa para adaptação. Então a gente sabe se adaptar muito bem àqueles momentos que a gente se sente mal e aí a gente se adapta àquilo. A gente se fala, não, isso é normal. Podemos citar vários exemplos, violência doméstica, aliás, vários tipos de violência que a gente sofre, às vezes a gente se acostuma com elas, ouvir gritos, participar de brigas, participar de discussões, ou quer um outro exemplo também muito comum, alimentos que nos fazem mal. Ah, todas as vezes que eu como tal alimento, eu passo mal. E mesmo assim eu continuo comendo. Eu passo mal comendo quando eu como demais. E aí eu como demais. Toda vez eu como demais. Todo final de semana, todo dia eu como demais. E aí, todo dia eu passo mal. E eu continuo fazendo isso. Então a gente não percebe que a gente às vezes faz esse tipo de atitude de nos fazer mal. E a gente está adaptado a isso. Olha que interessante. Então, mais uma vez, autoobservação, observar quem você é, como você tá, aquela garfada, aquela fala que eu emiti, será que isso gerou coisas boas, né? Será que eu não deveria ter pensado melhor e não ter comentado na rede social algo? E por quê? Porque se eu paro para pensar naquilo, eu fico pensando, o que gerou? Gerou mais estresse, gerou mais briga, gerou mais sensação de mal-estar no corpo? O que gera? E aí a gente vai pensando, e será que não está na hora de eu não fazer isso? Que, bom, com relação à materialidade, coisas físicas, isso gera felicidade? Segundo, se fosse comparar os dados entre felicidade ou bem-estar entre coisas que a gente compra e coisas que a gente vive e experiencia, por exemplo, um passeio, a parte de passeio, de viagens ou de momentos com pessoas, com amigos, isso sempre vai gerar mais felicidade do que objetos, do que coisas materiais. Então, no geral, se for para colocar uma prioridade em um e outro, a felicidade ela tá mais nas experiências do que nas coisas. É importante praticar então atos de felicidade, incluindo a espiritualidade, ter uma espiritualidade, ter uma crença. Às vezes as pessoas estão muito negativas com relação às religiões. Por exemplo, eu penso que as religiões são feitas para dominar o ser humano e o povo e tudo. Mas às vezes é só uma das formas de ter religiosidade que nós conhecemos. Existem muitas outras. E hoje em dia a gente tem acesso a isso. Será que se eu não gosto de uma religião A, será que eu não posso entender ou buscar uma religião B, ou C, ou D, ou E? Tem muitas formas de ter espiritualidade e não necessariamente é a partir de uma religião. Não necessariamente é a partir de um dogma. Pode ser também a partir de uma crença que você busca. Mas ficar também sem nenhuma crença ou nenhuma espiritualidade também não é recomendado nesse ponto de vista de bem-estar. É importante que você busque conhecimento nessa área, nesses termos, e aí vá se sentindo bem com aquilo que fizer sentido para você. Agora, mais uma dica: praticar gratidão, ou seja, todos os dias você agradece por estar vivo, por ter um teto para morar, por, enfim, agradecer aquilo que você pode ter hoje. Como aquele conceito que eu falei no início sobre o presente que é estar presente, o presente que é estar aqui nesse momento, no agora. Então, agradecer
ao presente que é viver, ao presente que é estar presente no aqui e no agora. Então agradecer, digamos assim, pelas possibilidades que viver te dá. O fato de estar vivo nos abre todo um campo de ideias, um campo de possibilidades, um campo de pessoas que a gente pode conhecer, de coisas que a gente pode vivenciar. E isso é motivo de gratidão, ou pelo menos pode ser motivo de gratidão. Isso vai depender também de pessoa para pessoa, mas está conectado, está ligado ao sentimento de bem-estar, ao sentimento de ser feliz. Praticar gentilezas, praticar conexão social, isso também está conectado com ser feliz, segundo as pesquisas. Então você agora ter contatos, mandar mensagens e ligações, tudo que você puder fazer para ter um contato com pessoas que você gosta e fazer amizades ou ampliar as suas amizades ou resgatar amizades antigas e com gentileza, com uma forma amável de ser. Isso também vai te gerar coisas boas, até porque existe um retorno, né? Você sendo gentil, as pessoas vão entender que você é gentil e elas podem também querer ser gentil com você. Não que 100% das pessoas serão gentis, mas que algumas pessoas vão perceber a sua forma de ser gentil e também vai querer retribuir com gentileza com você também, ou às vezes vão evitar não ser gentil com você porque sabe que você é gentil. São exemplos. Outra coisa, o seu entorno, o lugar onde você vive, onde você está, isso também ajuda na felicidade. Se for um local desorganizado, vai ser mais difícil ser feliz ali. Sabe aquele amontoado de roupas que a gente tem e aí a gente coloca todas elas em cima da cama? E aí quando a gente vai precisar usar a cama, a gente tira ela e coloca em cima da escrivaninha ou de uma cadeira. E quando a gente precisa usar essa cadeira e essa escrivaninha, a gente tira essa roupa e coloca na cama. Isso é uma situação muito comum e não ajuda na felicidade. O que vai ajudar? A você ter um ambiente organizado, onde você, quando você precisa de algo, você sabe onde está. Porque você sempre coloca ali. Porque você tem organizado dessa forma, dessa maneira. Então existe um planejamento. O planejamento vai ajudar a você não se estressar na hora que você precisa de algo rápido, por exemplo. O papel higiênico. Imagine se o papel higiênico tivesse cada vez num lugar. Imagine o estresse que isso geraria. Todas as vezes você ia ter que caçar o papel higiênico. Então, esse tipo de situação é ruim. Qual que é o bom? É você saber que o papel higiênico está ali naquele local e que quando você precisar, você vai ter ele disponível. Uma outra questão interessante com relação ao planejamento envolve também você economizar o seu cérebro, ou seja, economizar a energia que você vai utilizar para fazer algo, ou algo novo. Sair da inércia, sair do ponto parado para fazer algo que você não a princípio não está com aquela energia já pronta para ser feito. Então, por exemplo, fazer exercícios físicos, fazer caminhada, fazer qualquer tipo de exercício. Como que a gente ajuda o nosso cérebro a sair desse momento zero, onde você não quer fazer ou não está ainda preparado para fazer, e depois passar a fazer isso. Uma das formas é organizar antes, então você já deixa lá a sua garrafinha de água, a sua toalhinha, o seu tênis, a sua meia, a sua roupa de fazer exercício físico, você já deixa toda organizadinha ali, prontinha, dentro de uma mochila, dentro de um local, de uma caixa, uma sacola, enfim, você coloca um local pronto, já preparado, para aquele momento que você falar assim, vou fazer isso agora, você ter mais chance de dar certo. Por quê? Porque você não vai precisar ir atrás da roupa, ir atrás do tênis, ir atrás da meia. Não, você já está ali, ó, pronto, você só vestiu e foi. Então esse tipo de ideia também é importante para que você se sinta bem, porque ajuda você a cumprir com aquelas coisas que você gostaria de cumprir. Então isso chama-se ajude o seu cérebro a economizar 20 segundos, baseado em pesquisas de neurociência. Então vamos fazer alguns tipos de revisão. Ser gentil, se conecte com as pessoas, com as pessoas que você gosta, faça amizades, valorize seu tempo, faça coisas que você goste,
esteja presente naquele momento, desfrute daquilo que você tem para desfrutar naquele momento. Por exemplo, um momento onde você fica preso no elevador. É um momento muito ruim, é terrível, você vai ficar muito ansioso naquela situação. Mas como que a gente faz para desfrutar desse momento? Bom, é um momento onde você não tem como sair dali, você está preso, você sabe que em algum momento você vai sair, mas que enquanto você não sai, você já pediu socorro, as pessoas já sabem que você está ali, você sabe que em algum momento as pessoas vão te resgatar, mas que vai demorar. Então o que você faz naquele momento? Você vai ter que desfrutar daquele momento. Como fazer isso? Refletindo, pensando, se autoconhecendo ou entrando em contato consigo mesmo. É, por exemplo, uma oportunidade. Enfim, isso é só um exemplo, mas você pode pensar em vários outros de valorizar o seu tempo ao desfrutar daquilo que você está vivendo naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas. Meditação também é importante, você poder reciclar o ar que você respira, puxar o ar, soltar o ar e ao longo de um tempo, de uns 10 minutos, 12 minutos, você ir tentando limpar a sua mente. A mente você vai ter pensamentos, você vai começar a ter ideias, vai passar imagens, você observa elas e deixa passar. Observe e deixa passar. Então, isso, claro que não é algo do dia para noite que a gente vai conseguir ter a habilidade de fazer isso, mas é um pouquinho por dia. Hoje, amanhã, durante uma semana, 12 minutos todos os dias, a gente coloca no cronômetro do celular. 12 minutos, respira, solta e vai sentindo o corpo, vai sentindo a nossa postura, vai respirando. Dormir bem, isso também é muito importante, a gente não pode nunca negligenciar o sono. É importante que a gente tenha horário, se for possível dormir num determinado horário todos os dias, sem ficar variando. O horário de dormir é muito importante. O horário de acordar pode até variar um pouco mais. É muito importante ter uma rotina de sono. O corpo se prepara para dormir à noite em determinado horário. Ficar trocando o dia pela noite, por exemplo, é muito ruim para a sensação de bem-estar, porque o nosso corpo biológico está preparado para se desenvolver ou viver durante o dia. Bom, e exercícios físicos, a mente e o corpo estão conectados, então é importante ter uma transpiração, ter uma energia que ela flui pelo corpo e não fica estagnada em alguma determinada área, né? Isso aí também faz parte das sensações de bem-estar e contribui para uma felicidade. Os nossos, as nossas referências para isso são o curso da Yale que tem no Coursera, que chama Become Happier, e é feita pela professora Laurie Santos. Também tem as lições do Tal Ben-Shahar, que é um professor de Harvard. Tem também o Sean Archer, que é um professor também de Harvard, que escreveu um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, além do Matthieu Ricard, que é aquele monge budista que dá dicas para ser feliz. Também gostaria de dar um último lembrete. Sempre que você fizer algo que você se sente bem, uma meta alcançada, um aniversário, uma comemoração de algo, viva aquilo, curta aquilo, saiba comemorar. É importante saber comemorar. Não que isso seja também fácil. Às vezes a gente tem dificuldades de saber como comemorar, como vibrar. Mas é algo importante a ser buscado e fica aí como sendo a última dica sobre felicidade. É necessário, é preciso ter histórias felizes, ter vidas felizes. É preciso que isso seja buscado e é preciso que isso seja ampliado. Vamos nos tornar felizes todos. Acredito que é uma meta possível, que não era possível até pouco tempo atrás, porque a gente nem pensava nisso, a gente nem pesquisava isso, mas
atualmente é importante repensar isso, pensar que podemos e é muito gostoso ser feliz. Até mais.